E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para quê? Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Serve para Enem, serve para o que for. As nossas aulas aqui do CHC, elas, no caso aqui de História, eu tento abordar, pessoal, os temas, né? E aprofundar muito esses temas para que sirva as aulas para qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de história. Tranquilo? O e-mail, o historiacom1@outlook.com. O negócio aí vai abrir. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei porque que toda hora eu clico nesse negócio aí. Mas tudo bem, é só cancelar aqui, sim, acabou. Beleza? O Facebook, o e-mail historiacom1@outlook.com. O Facebook, o Istissá. E o celular para mensagem, o 3291650267. Exatamente isso, o nosso conteúdo. Resumo, Colégio Naval, História do Brasil, parte 8. Tá aqui escrito Colégio Naval, professor. Então é do resumão Colégio Naval. Exatamente isso, meu filho. Hoje nós vamos abordar o quê? Governos Jânio Quadros e o tal do governo João Goulart, ok? Mas primeiramente eu tenho que te avisar como que é o nosso CHC, o que ele proporciona para você, ok? Aqui o Facebook, o Istissá, como eu já falei para vocês, adiciona aí porque eu posto exercícios, dicas e tudo mais. Aí a próxima aula que eu estou montando aí é sobre revoltas do Brasil, que vai desde o período colonial até a Primeira República, tranquilo? Vou postar as primeiras aulas essa semana, exercícios, tá vendo o pessoal participando. Quero agradecer a todos que participam, né, que confiam aí no CHC. Aqui o canal no YouTube, lá você vai digitar Ist Sattler, né, apertar para buscar, vai aparecer aquela coisa e tudo mais, você vai clicar. Eu quero que você venha aqui em playlists, né? Aqui nas playlists você vai observar que nós temos uma playlist, uma pasta com aulas de resolução de exercício, o resumão de vocês de Colégio Naval, História Geral, resumão SPSEX, o pulo do gato, aqui são temas que eu acho importante, que são muito cobrados, o resumão ESA, o meio ambiente com o professor Igor aí, que ajuda na parceria aí, ajudando na parte de algumas partes de geografia, o História do Brasil, História da América, aulas rápidas, História da África. Mas esse playlist aqui é interessante e muito para vocês, tanto essa como essa de resolução de exercício. Essa playlist de História do Brasil, pessoal, como vocês podem ver, tem 104 aulas. Aqui eu abri ela, tá vendo? História do Brasil, você tem aí, ó, História do Brasil, União Ibérica, invasão holandesa, começo da colonização, capitanias hereditárias, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, questões dos índios e escravos, administração de Pombal, primeiro Reinaldo, golpe da maioridade, tá falando tudo. E aqui tem também, aqui na Primeira República, que vocês quiserem, pessoal, tem todos os presidentes da Primeira República, falei de todos eles. Tranquilo? E aqui embaixo, tenentismo, Guerra do Paraguai, governo Dutra, tá vendo? Esses governos que nós estamos falando. E aqui, ó, como você pode observar, o Juscelino, o governo Jânio Quadros e o João Goulart, tá vendo? Tem uma aula só sobre Jânio Quadros e duas aulas sobre João Goulart. Tranquilo? Então o nosso CHC ele é completo por causa disso, para te ajudar. Vamos lá então no resumão. O resumão ajuda, pessoal? Sim, mas eu aconselho também que assista essa playlist de História do Brasil, essa que eu comentei aqui para vocês, aqui nas playlists, essa daqui de História do Brasil, aonde você tem esse montão de aulas aqui, muito completas mesmo, ok? Governo Jânio Quadros. Primeira coisa que nós temos que entender. A UDN chega, né? A UDN, a oposição capitalista forte, né? Aí, ligada muito aos interesses norte-americanos, ela consegue chegar ao poder. Por quê? Ela apoia a candidatura de um cara, né? O cara do óculos, né? O Jânio Quadros, né? Nós temos que entender aqui, pessoal, que antes tinha uma eleição para presidente e outra para vice. Aqui nesse caso, o presidente é eleito como Jânio Quadros e uma chapa concorria para vice, diferente de hoje, que você vota para presidente e também para vice no mesmo tempo. Aqui o pessoal elegeu João Goulart como seu vice. Tranquilo, pessoal? E a UDN vai apoiar Jânio Quadros nessa subida ao poder.
Lembrando que Jânio Quadros, pessoal, tem umas ideias um pouco diferentes, né? Como a ideia de liberdade, né? de política independente, né? Então, isso vai um pouco contrariar as ideias que a UDN sustenta, mas não se deixa de ser uma forma em que a UDN consegue chegar, a chamada campanha da vassourinha e tudo mais, ok? No governo Jânio Quadros, você observa uma campanha de moralidade, uma campanha moralista, aonde você observa o quê? Que ele começa a proibir rixas de galo, lança perfume, uso de biquínis na praia. Então são umas campanhas meio doidas que ele começa a fazer. A UDN, pessoal, começa a ficar doida com outras atitudes mais radicais que Jânio Quadros vai fazer. Por quê? Jânio Quadros, pessoal, lembrando, nós estamos aqui no contexto de Guerra Fria, né? A Guerra Fria está se desenvolvendo no mundo, né? De um lado capitalista e de outro lado socialista. Mas o que nós observamos é que o Jânio Quadros ele vai reatar as relações com a União Soviética. Aí está um problema, né? A UDN já começa a olhar de meio estranha para Jânio Quadros, né? Porque as relações foram cortadas lá com Dutra, né, como nós já observamos, e ele reata essas relações. O problema é que a UDN começa a ficar meio pirada. E ainda mais, ele condecora Che Guevara, né, o auge da Revolução, né, o marcos principal da Revolução socialista. E nesse caso a UDN fala assim, meu Deus, o cara quer transformar o Brasil em uma nova Cuba, né? E o que acontece? Pior ainda, o vice, que é o João Goulart, está na China comunista. Aí que danou tudo, né? Aí que a vaca foi pro brejo mesmo, a UDN começa a tirar cabelos da cabeça, né? Mas isso, pessoal, não é, vamos dizer assim, uma aproximação, tendências. Não, era uma política independente que Jânio Quadros queria montar. Tranquilo? E o que acontece? Dessa tanta pressão e oposição, o que acontece? O Jânio Quadros renuncia com a sua carta renúncia, né? Forças ocultas, né? As ideias das forças ocultas, onde não se sabe ao certo por que dessa renúncia de Jânio Quadros. Fica pouco tempo no poder, Jânio Quadros renuncia com uma ideia de que o povo ia aclamar, ia pedir a sua volta, só que isso não acontece. E o que acontece? Há uma crise sucessória. Por quê? A ideia era que o vice-presidente assumisse o cargo, né? Porque o presidente renunciou, mas o João Goulart estava na China comunista. Aí tem um problema. O pessoal não queria deixar que João Goulart empossasse presidente, né? Queriam dar um golpe no cara, né? Aí começa a campanha da legalidade com o Brizola no Rio Grande do Sul, com a ideia que a Carta Constitucional ela tinha que ser feita, tinha que ser levada a sério. Então tem essa campanha da legalidade e chega um acordo, tanto um como o outro, na instauração do parlamentarismo, né? Esse parlamentarismo ele diminui, né, nesse caso, os poderes de João Goulart, ele assume, né, mas os poderes dele são restritos, né? Há uma crise nessas ideias dos parlamentares e outras coisas mais. É antecipado o plebiscito, uma consulta ao povo, né, com a ideia de que consultar o povo se queria que voltasse o presidencialismo ou continuasse com o tal do parlamentarismo. E o que acontece? O presidencialismo volta. Os poderes que antes foram cortados de João Goulart agora são todos retomados. E ele começa a fazer algumas mudanças, né? Nesse caso, o tal do plano trienal, né? São mudanças na área econômica, entre outras. E entre esses, todos reformas, né? Essas mudanças, você tem a tal das chamadas reformas de base, que de caráter social, elas vão bater de frente com a ideia de quem? Principalmente dos capitalistas, da elite mais forte. Tranquilo? Essa oposição se arrisa muito, né? Ela fica muito forte, né?
tem uma marcha, uma campanha contra esse governo de João Goulart, contra essa reforma de base, a chamada Marcha da Família com Deus para a Liberdade. E o que acontece? O governo de João Goulart começa a surtir fortes posições, né? Tem o comício da Central do Brasil, onde ele fala dessa reforma de base, e começa a ser arquitetado já tinha sido começado, já óbvio, né? Mas começa a ganhar forma esse golpe, né? Essa deposição de João Goulart por parte dos militares. E o que acontece nesse momento? Há o golpe em 64, né? João Goulart sai e entra os militares, né? Começa a chamada ditadura militar. Tranquilo? Isso nós veremos na nossa próxima aula. Mas lembrando, aqui nas aulas, aqui na playlist de História do Brasil, como eu já falei para vocês, onde tem esse monte de aula, aqui na playlist de História do Brasil, aqui embaixo, eu tenho falando sobre governo de Júlio Juscelino Kubitschek, todos os governos, tá, pessoal? Mas essas aulas que nós falamos está aqui, ó, governo Jânio Quadros, História do Brasil 94, e governo João Goulart, História do Brasil 95 e 96, tranquilo? E a partir desses, você tem o quê? As aulas sobre ditadura militar, tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos falando sobre a ditadura militar. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!